De volta, tratando do tema do fenômeno da corrupção. Uma observação que eu gostaria de ter feito no primeiro bloco, mas eu acho que ainda é pertinente. Tenho me perguntado muito nas minhas reflexões o quanto é difícil trabalhar com o enfrentamento da corrupção no nosso país. O cenário que estamos vivendo, em tempos de operações como Zelotes, Lava Jato, e eu me colocava a pensar a celeuma que se criou no nosso país em razão das 10 medidas sugeridas pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato para se minimizar o crescimento do fenômeno da corrupção no nosso país. 10 medidas que geraram brigas enormes, rompimentos de amizade entre pessoas, entre profissionais, discussões acaloradas, às vezes não tão educadas. E eu trago para você um exemplo para chocar mesmo. Nós tivemos aqui a proposição de 10 medidas contra a corrupção pelo Ministério Público Federal. Na Espanha, em 2015, houve um chamado Pacto Estatal contra a Corrupção e pela Regeneração Cívica. E, pasmem, foram propostas 150 medidas. E garanto para vocês que a celeuma não foi 10% do que nós estamos vendo no nosso país. Então é difícil trabalhar nesse ambiente onde boas ideias, e aqui eu não quero dizer que as 10 medidas eram integralmente adequadas e seriam eficazes. Mas me choca quando pessoas extremamente críticas se dispõem tão somente a criticar e não a elaborar críticas construtivas, opinando se essa medida ela é arbitrária, que ela fosse proposta dessa forma. A gente percebe a grande maioria dos críticos com uma visão totalmente absurda, chegando ao ponto de denotarmos raiva, ódio com relação às propostas, sentimentos pessoais, por causa de 10 medidas que ainda estão em discussão. E na Espanha, 150 medidas nesse Pacto Estatal contra a Corrupção e pela Regeneração Cívica de 2015, e vai se caminhando para enfrentar a corrupção naquele país. Bom, mas vamos lá, feito o desabafo. Quando a gente está falando também sobre corrupção, um tema que eu gosto muito de tratar, e talvez é um tema que não desperte tanta atenção das pessoas, mas deveria despertar, diz respeito às condições favoráveis à expansão da corrupção. Professor, você está querendo dizer que existem ambientes que são mais favoráveis ao crescimento da corrupção? Exatamente isso. Qual é esse ambiente? Existem 2 fatores que me parecem primordiais. São cenários férteis para o desenvolvimento e o aumento da prática de atos de corrupção. Eu falo aqui do binômio oportunidades e riscos. Aonde surgem oportunidades e os riscos são aceitáveis, o número de atos de corrupção, principalmente atos de corrupção danosos, socialmente falando, atos de corrupção grave, são muito, muito maiores. Então, oportunidades e riscos são fatores de gravidade. Por quê? Nós vamos ver a seguir que em ambientes onde se percebe lacunas, oportunidades de ganho de benefício próprio,
de prevalência de interesse privado, é mais fácil o crescimento da corrupção. E, por outro lado, em locais onde o risco é menor, por exemplo, em razão da impunidade ou do fracasso legislativo, também são ambientes férteis à corrupção. Riscos versus oportunidades. Eu fiz um esquema para você na tela, acompanhe aí. Oportunidades serão a existência de brechas, fissuras ou resquícios dos aparatos judiciais, econômicos, administrativos, de controle, etc., os quais podem propiciar sua maior incidência. Volte comigo. Nós estamos falando então de oportunidades. Deixa eu contar algo para o aluno extremamente interessante. Eu sou de uma época em que se discutia a questão dos paraísos fiscais. Paraísos fiscais, em matéria de lavagem de dinheiro, aqueles locais onde se lava o dinheiro sujo para que esse dinheiro volte de forma camuflada, com aparência de limpo, para ser empregue em outras atividades ilícitas. Então eu conhecia o paraíso fiscal. Eis que numa palestra, há uns anos atrás, na Europa, eu estava assistindo a palestra de um grande catedrático e, em determinado momento, ele diz o seguinte: porque um paraíso jurídico, e eu cutuquei o amigo que estava do lado, disse: o professor errou. Ele quis dizer paraíso fiscal. Ele errou, ele falou paraíso jurídico. Bom, terminado a palestra, eu me dirigi ao professor e o perguntei: professor, o senhor quis dizer paraíso jurídico como sinônimo de paraíso fiscal? Não. Outra coisa. Eu falei: então me explique. Ele falou: paraíso fiscal você conhece. O paraíso jurídico são territórios cujas leis têm pouca ou quase nenhuma eficiência. São territórios ou países onde as leis muitas vezes são editadas para não funcionarem. São locais onde a corrupção está no nível tão alto que o próprio legislativo promove a edição de leis pífias, leis mortas, que não fazem nenhum efeito, sendo que o objetivo é justamente esse, que a lei não atinge o seu objetivo. Isso é um paraíso jurídico. E me citou, por exemplo, alguns países da América Central que, em razão de serem paraísos jurídicos, servem como corredores de drogas do México para os Estados Unidos. Eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, um país que não reprime a lavagem de dinheiro é um paraíso jurídico também, porque não tem leis adequadas para se sancionar atos de lavagem de dinheiro. Então, essas oportunidades, quando surgem, são muito bem agarradas pelos agentes corruptores. Volte comigo na tela. Os riscos. Riscos relacionados com o grau de imunidade, a blindagem que apresenta determinados atores sociais, o nível de enfrentamento, a impunidade que gera sanções que não correspondem à gravidade dos fatos e sua repercussão social, etc. Voltando. Um ambiente, num país onde os riscos são mínimos, no sentido de sanções, é um terreno fértil para a corrupção. Nesse local, aonde se sabe que determinadas pessoas, por ostentarem uma posição social sólida, não vão ser atingidos pelo efeito da lei, não serão investigadas, não serão processadas e muito menos condenadas, os riscos, então, para essas pessoas são riscos diminutos. Ou seja, eu estou blindado, eu tenho o Estado nas mãos, eu já consegui cooptar agentes policiais, agentes do Poder Judiciário, do Ministério Público, de todos os setores, e eu estou blindado, e eu, como ator social intocável, sei que não existe risco de dar errado o meu ato de corrupção. Países também que não levam a sério a questão do enfrentamento à corrupção, que não desenvolvem políticas públicas de enfrentamento à corrupção, são países que colocam essa questão do risco baixíssimo. As pessoas, portanto, geralmente casos complexos de corrupção, grandes casos de corrupção, e também, individualmente falando, só irão praticar atos de corrupção se vislumbrar oportunidade da prática e se perceberem que os riscos praticamente não existem no sentido de sanção.
Essa é a regra do jogo e nós temos que ser muito claros com relação a isso. Há uma frase extraída do livro de um jurista português que eu gostaria de compartilhar com você e que bem resume essa temática do binômio risco-oportunidade. Acompanhe comigo na tela. É o chamado pacto da corrupção. O esquema de corrupção é, por definição, um plano de segurança de rendimentos ilícitos. Plano de segurança de rendimentos ilícitos. Tudo é pensado e concebido para minimizar riscos antes, durante e depois da transação ilegal. A segurança passa por mecanismos de lavagem de capitais ou de eliminação de registros, compra de proteção, suborno, silêncio, cumplicidade e outras técnicas para despistar detalhes da trama. Essa é uma frase do Luiz de Souza, numa obra chamada Corrupção, publicada em Portugal. É essa a regra do jogo. Às vezes nós temos uma ideia muito singela de que grandes atos de corrupção são praticados de inopino, sem nenhum tipo de planejamento. Nós estamos redondamente errados. Principalmente partindo do pressuposto de que os grandes atos de corrupção, e a história recente tem nos mostrado isso, são praticados por verdadeiras organizações criminosas. E parem de imaginar que organizações criminosas é somente o PCC, é o Comando Vermelho, são os grupos organizados que estão invadindo e tomando conta dos presídios no Nordeste do país. Não, 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 não. Nós temos criminalidade organizada empresarial, criminalidade organizada governamental. Ora, esse tipo de criminalidade, muito próximo da criminalidade do colar em branco, é uma criminalidade que faz com que as pessoas tenham uma estrutura mínima para idealizar a prática delitiva. Então, nenhum grande golpe ou ato de corrupção, nenhuma trama de corrupção, melhor dizendo, é praticada sem ter sido feito um estudo prévio com relação a oportunidades, com relação a risco. Os ganhos que nós vamos auferir compensam os riscos mínimos. A chance de sermos acobertados existe. Se nós tivermos cooptado agentes dentro da administração pública, determinado setor que vai nos blindar, que não vai deixar com que apareçam vestígios ou provas, vai nos ajudar, tudo isso é pensado. Organizações criminosas que praticam atos de corrupção têm profissionais de alto nível, profissionais muitas vezes que trabalharam em grandes instituições e que hoje migraram do lado bom para o lado do mal, em troca do vil metal. Então essa é uma realidade que nós temos que conviver. Eu falei para vocês também que há um equívoco muitas vezes de se dizer que a corrupção é algo que tem muito a ver com os países democráticos. Não é uma mentira, é uma grande verdade. Mas verdade também é que a corrupção expande, e num nível muito alto também, em ambientes ditatoriais. Então não importa o regime, se é uma democracia ou uma ditadura. Em ambos os terrenos nós vamos encontrar corrupção. E nós vamos perceber, por exemplo, que nas ditaduras a corrupção vai servir para dissipar a vida pública. E já na democracia para dissolver os princípios políticos que sustentam as condições para o exercício das virtudes do cidadão. Fato é que, ditadura ou democracia, sempre nós vamos ter, efetivamente, a presença de corrupção. Professor, por que tem crescido tanto a corrupção? É difícil apresentarmos a receita do bolo no sentido de dizermos que efetivamente existe uma resposta concreta para isso. Não, não existe. Mas nós vamos perceber que a globalização, que trouxe junto o crescimento da interdependência econômica, provocou dois fenômenos. E esses fenômenos têm uma relevância muito grande, por isso nós precisamos mencioná-los. A primeira consequência,
que com esse crescimento da interdependência econômica, fruto da globalização, veio o aumento das transações comerciais. E, logicamente, um fluxo exagerado de capitais entre os países. Coloque uma coisa na cabeça. Nunca houve um giro tão grande de dinheiro no mundo como nos últimos anos. Nós estamos percebendo um fluxo exagerado. É muito dinheiro. Professor, a corrupção consome muito dinheiro? Eu trouxe para vocês uns dados, se quiserem acompanhar comigo na tela. A ONG One, aquela do Bonovox, em 2014, chegou a estimar que a corrupção movimenta US$ 1 trilhão anuais. O Banco Mundial concordou que a cifra seria essa. E a Transparência Internacional, um órgão que lida diretamente com essa questão da percepção da corrupção, afirmou que equivale a 5% do PIB mundial, equivalente a 2,6 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, muito dinheiro rolando no mundo e, via de consequência, muito dinheiro sendo empregue em atos de corrupção. Isso tudo, em tese, justificaria o movimento desenfreado de expansão da corrupção. Fato é que nós chegamos num período de trevas, aonde é algo muito claro o desespero das autoridades, dos próprios cidadãos, em não conseguir imaginar qual será o futuro em matéria de enfrentamento à corrupção. E aí eu trago para você uma grave constatação contemporânea, ou seja, dos dias de hoje. Acompanhe comigo na tela. Os organismos internacionais dedicados à medição dos índices de percepção da corrupção, dentre eles se destacam a Transparência Internacional, a Oficina Europeia de Luta contra a Fraude, a OLAF, a Oficina Antifraude das Nações Unidas, coincidem em destacar que em nenhuma outra época da história da humanidade ocorreram tantos atos de corrupção se comparado à realidade atual. Volte comigo. Essa é a verdade nua e crua. Nunca houve tanta corrupção no mundo. Professor, o problema no Brasil o problema não é no Brasil. No Brasil nós estamos no nível alto de corrupção, mas a corrupção está plantada e semeada mundo afora, em todos os lugares possíveis e imaginários. Alguns países, volto a dizer, conseguem ainda manterem níveis muito baixos de corrupção. São países que lá atrás tiveram o discernimento de investirem em algo tão simples que boa parte dos nossos governantes desconhece. Parece uma palavra riscada do dicionário de boa parte da classe política brasileira. Educação. Investir em educação, desde a escola. Desde pequeno, a pessoa ser educada como compreender e atuar de forma moral, cívica e ética. E acho engraçado, quando estou dando alguma palestra ou ministrando uma aula, que alguém diz o seguinte: professor, mas muito engraçado. O senhor está falando aí, falando, e só cita a Nova Zelândia, o Canadá, os países nórdicos, mas o senhor está falando de países ricos. Nós somos pobres. Como se o fato do Brasil ser um país pobre, entre aspas, porque nós somos, sob outro aspecto, um país muito rico, mas porque nós temos um país de terceiro mundo, um país não tão rico quanto esses, como se isso fosse uma justificativa para a corrupção. E eu devolvo na mesma moeda a pergunta quando eu digo: então, me faça um favor, me explique o fenômeno de Botsuana na África. Botsuana está mega bem classificado nos países com menor índice de corrupção. Muito à frente do Brasil, muito à frente. É um país africano pobre, encravado no meio da África, e que conseguiu um salto. Estudem, pesquisem no Google o que é Botsuana hoje, esse país africano modelo. O que eles fizeram, professor? Educaram a classe política e antes educaram a população, inclusive para saber votar melhor. É isso, simples.
E vamos pegar outro exemplo, vizinho nosso, Uruguai. 21º no ranking, no último. Uruguai dando uma lição em todos nós de que pode ser um país pequeno, um país que não tem às vezes tanta condição, mas prima pela educação do povo. Povo educado não faz bobagem. Povo educado não vota errado. Povo educado sabe das consequências de violar os direitos de outrem. Mas nós, no Brasil, infelizmente, só funcionamos baixo ameaça de sancionamento que às vezes nem vem. Alguns lugares, as sanções são impostas e são cumpridas. Eu me recordo, há alguns anos, eu cheguei num estacionamento de um posto de gasolina nos Estados Unidos e já fui colocando o carro sem me atentar para a placa e minha esposa me lembrou, olha, Flávio, cuidado, olha aquela placa que está dizendo. Ela é professora de inglês e disse, está textualmente dito, a pessoa que estacionar nesse local proibido pagará uma multa de $250. E paga mesmo. Eu perguntei ao rapaz do posto, ele falou sem sombra de dúvida. Eu mesmo, vendo que o senhor estava parado, iria ligar para a polícia e denunciar. O senhor estava parado no local errado. Então, muitas coisas erradas que nós temos que consertar para o futuro. Para quebrar um pouco o clima, a gente está falando tanto de corrupção, de coisa ruim, vamos para uma história pitoresca que eu acho bem interessante para todos nós que estamos estudando dia a dia o fenômeno da corrupção. Essa história pitoresca que eu vou contar, ela tem muito a ver com a questão cultural de como se enfrentar a corrupção. Eu costumo dizer que uma das barreiras para que nós possamos vencer o enfrentamento à corrupção talvez seja uma barreira cultural, de nós não sermos tão altruístas, de não nos preocuparmos tanto com o senso coletivo e mais conosco. E houve um caso, e eu vou explicar para vocês aqui agora, há uma cidade chamada Ningbo, na China. Eu fiz um esboço para vocês na tela, acompanhem comigo. O caso dos habitantes de Ningbo, na China. Ningbo é uma cidade portuária na China, vocês estão vendo aí pelo mapa. E Ningbo, por volta do ano 2000, conviveu com alguns escândalos que envolviam altos postos oficiais do exército chinês por desvio de verbas públicas. E os chineses de Ningbo, dessa cidade, totalmente descontentes com o que estava acontecendo, começaram a comentar na cidade, olha, ninguém aguenta essa corrupção, porque esses membros do exército tinham que dar o exemplo e não praticar de corrupção. Eis que surge um jovem chinês muito inteligente e ele decide fazer algo inusitado. Ele desenvolve um jogo chamado, traduzido para o português, o Guerreiro Incorruptível, isso em 2007. E no que consistia esse game? Um videogame, um game mesmo de videogame. Consistia numa réplica da cidade de Ningbo, aonde as pessoas tinham cenários idênticos ao da cidade e eles eram como robozinhos que portavam armas e o objetivo do jogo era matar corruptos nas ruas. Isso virou uma febre em Ningbo. Mais de 7.000 acessos no primeiro mês de desenvolvimento desse game. Os cybercafés lotados. Nas escolas uma febre, as crianças querendo saber como que jogava, quais políticos podiam eliminar. Fato é que isso criou um constrangimento e conta-se que determinados agentes políticos envolvidos com corrupção nem saíam na rua porque eram abordados em tom jocoso com pessoas que faziam de conta que estavam com armas e dizendo, eu vou te matar porque você praticou um ato de corrupção, eu vou ganhar 1.000 pontos se eu te matar. E esses políticos acabaram ficando numa situação tão constrangedora que nem saíram de casa mais. Olha que coisa engraçada. E esse jogo, até hoje, é jogado ainda nessa província de Ningbo. E fato é que passaram por um período muito interessante de pouca corrupção. E agora, em 2016, voltaram os casos de corrupção. E a gente imagina que esse chinês inteligentíssimo deve vir com um jogo agora de última geração, talvez um tanto quanto mais violento, com mais requintes de sangue, para ver se consegue melhorar o nível de corrupção naquela localidade. Mas é isso, esse fato pitoresco para a gente ver como que cada cultura responde de uma determinada forma. É muito, muito interessante. A gente
cabe também a nós mencionarmos que a comunidade internacional não é de agora, está extremamente preocupada com o crescimento da corrupção. Não é por falta de iniciativas e de convenções que o enfrentamento não vai dar certo. Nós temos muitas convenções, muitos tratados já firmados, aceitos e implementados no Brasil, que é signatário desses convênios, e isso demonstra como o mundo, no sentido bem genérico, está preocupado com o fenômeno da corrupção. Acompanhe comigo na tela só um breve esboço dos principais esforços internacionais. Começa lá em 88 com a Convenção de Viena, importantíssima Convenção de Viena das Nações Unidas sobre tráfico de drogas, depois passa pela criação do GAF, depois o Convênio de Estrasburgo, e aí vamos Grupo Egmont, vamos tendo várias iniciativas. Em 97, mais convênios contra a luta de atos de corrupção. Depois, aprovado em 99, o convênio de luta contra o suborno de funcionários públicos estrangeiros. Depois, em 2000, a importantíssima Convenção de Palermo sobre delinquência organizada transnacional, que tem tudo a ver com a corrupção. Depois, em 2003, a mais importante de todas, na minha opinião, a Convenção de Mérida da ONU, específico contra a corrupção. Então nós temos inúmeras convenções idealizadas justamente para fazer frente a esse crescimento da corrupção. O que seria de nós sem essas convenções? Foram essas convenções que incentivaram a se identificar cada vez mais atos de corrupção, impulsionando todos esses países signatários e participantes a pegarem as suas legislações internas, fazer uma adequação aos estándares internacionais, a fim de que se eliminasse todos os entraves que pudessem dificultar hoje as investigações internacionais. Voltamos no próximo bloco.